Vamos lá, Gênesis capítulo 3, vamos ver essa questão das maldições que o Senhor libera sobre a serpente, sobre a mulher e sobre a terra, sobre Adão, né? E aí a gente vai caminhar aí dentro do restante. Capítulo 3, então o Senhor fala, eu vou só ler aqui as maldições e a gente já vai falar sobre elas. 3, versículo 14. 3:14. Gênesis 3, versículo 14, diz assim: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então vamos parar aqui primeiro na serpente, depois a gente vai para a mulher e depois a gente vai para o homem. Então, qual é a sentença que o Senhor libera sobre a serpente? Começando por ela, porque na verdade o Senhor primeiro procura Adão, não é isso? Um pouquinho atrás a gente viu quando ele chega no jardim, o Senhor diz: Onde você está, Adão? E aí, né, Adão dá um tempinho, acredito eu, e fala: Senhor, eu me escondi porque eu vi que eu estava nu. Então nós falamos sobre essa questão da falta de cobertura. Todo mundo assistiu o videozinho do medo que eu falei lá? Vocês assistiram? Não? Assistiram? Não? Depois assiste, vale muito a pena. Inclusive repassem, né, para pessoas que vocês conhecem, para entender um pouquinho melhor essa questão. Vale a pena assistir. Então, mas perdeu-se a proteção. E aí o Senhor vai primeiro em Adão. E quando ele chega em Adão, Adão fala o quê? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Essa que me deu de comer e eu comi e aconteceu isso. Aí quando o Senhor vai para Eva, Eva fala o quê? Foi a serpente que me enganou. E aí a maldição podia ter começado também primeiro do homem, não podia? Mas parece que Deus faz as coisas meio de propósito. Deus começa justamente de trás para frente agora. Então foi a serpente? Então nós vamos começar pela maldição com ela. E o Senhor então começa a maldição justamente pela serpente, pelo diabo, né? Quem é a serpente, gente? O diabo. Tá? Então não tem um animalzinho aqui exatamente na frente de Deus e que está recebendo uma maldição de se rastejar pela terra, ainda que a cobra, a serpente, ela tenha esse aspecto físico. E pode ter sido uma serpente que tenha sido incorporado por Satanás e envolvido. Eva pode, mas não vamos entrar nesse contexto, porque senão a gente fica conjecturando, pensando em coisas que não estão escritas na Bíblia, certo? Então vamos pensar que o que Deus está falando conosco é a respeito de um enganador. E quem é o enganador, segundo a palavra de Deus? O diabo. A palavra diabo significa enganador. Ok? Então, o enganador aqui do ser humano é o diabo. E ele, então, já havia caído, lembra da queda? E por ter caído, ele gostaria, ele quer, então, justamente destruir a obra-prima de Deus, que é o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Ele não é a imagem e semelhança de Deus. O diabo não é a imagem e semelhança de Deus. O diabo não tem três partes: espírito, alma e corpo. Ele é um ser celestial, criado como anjo, como um ser celestial. Mas o desejo de Satanás era ser Deus. E não podendo ser Deus, então ele queria o lugar que nos é dado como imagem e semelhança de Deus. Então, o plano maior de Satanás, gente, o plano macro dele é justamente destruir a obra-prima de Deus. O plano macro de Satanás é destruir o que Deus ama. É isso. Então não tem a ver, não, a Paula, eu vou fazer ela se desviar, porque, sabe assim, a gente pensa sempre numa questão tão diretiva, né, tão para uma pessoa só, e o plano de Satanás não é micro, gente, ele é macro, só que ele precisa atingir um a um, né, numa guerra, a pessoa que está querendo ganhar uma guerra, ela sempre pensa de forma macro, ela quer conquistar um território, mas ela vai sempre minando, não é isso? Aquele território para alcançar o todo. Então Satanás, ele não consegue fazer o todo de uma vez, então ele vai minando para fazer a conquista dele acontecer. Então o maior número de pessoas que ele conseguir justamente atrair para o lado dele, que é a desobediência a Deus, ele já está conquistando boa parte daquilo que ele quer. Mas o plano macro é destruir a obra-prima de Deus, a criação de Deus, ok? É isso que Satanás quer. O quanto mais ele puder destruir,
é o que é o intento dele. Então, se for 1, se for 10, se for 1 milhão, se for 100 milhões, tá tudo certo, ele está satisfeito, porque o que ele quer é destruir. Ele já tem uma sentença, certo? Quem já está com uma sentença de morte, está preocupado com o quê, gente? Com nada. Então, a sentença dele já está dada. O diabo já conhece o último dia dele, ele já sabe o fim dele. Então, ele já sabendo, o que ele quer é destruir o máximo possível de pessoas junto com ele. Ponto. Ok? Então, aqui é o enganador. É o nosso adversário que Deus está dando uma sentença para ele. E essa sentença, então, ela fala: maldito é entre todos os animais, certo? É a primeira coisa que ele fala. Então, e esses animais aqui são domésticos e selvagens. Isso está falando sobre tipos de seres celestiais, seres espirituais, ok? Ângela, por que você está falando isso? Porque em vários textos bíblicos nós vamos ver esse tipo de versículo sendo falado sobre animais selvagens principalmente, ok? E isso está dando uma conotação de anjos e demônios também, não só de animaizinhos bonitinhos, ainda que também, tá bom? Um paralelo entre as duas coisas. Então, quando o texto está falando que ele é maldito entre os animais domésticos e selvagens, ele está falando nos dois aspectos. Ele está falando sim de animais que existem, mas ele está falando de demônios, de espíritos malignos, que a partir do momento que eles estão caídos aqui na terra junto com Satanás, eles se tornam demônios querendo destruir toda a terra. Então, ele é o pior de todos. O nosso adversário, o diabo, ele é o pior de todos. Ele é esse enganador, ele é esse destruidor, ele é esse animal selvagem que a Bíblia vai falar em vários outros aspectos, falando sobre destruição, sobre querer destruir. Tem um texto, a gente está dentro do livro de Josué, e tem um versículo que fala, se não me engano é em Josué mesmo, que ele fala assim, que o Senhor não deu a conquista para a terra de Canaã, para os israelitas, de uma vez, sabe assim, deles chegarem e já sair devastando tudo. Por quê? Aí tem um versículo que fala assim, porque se a terra ficar desabitada, ela vai ter animais selvagens. Olha que engraçado, ó. Não é falando que se eles conquistassem já de imediato, é porque eles ainda eram muito pequenos e tinha muito mais animais selvagens que iriam matar eles. É disso que está falando. A terra não poderia ficar tão deserta. Ó, a terra não poderia ficar tão deserta a tal ponto de não ter população suficiente. Os israelitas estavam chegando em um número, mas a terra era muito grande, era muito vasta. Se eles saíssem literalmente destruindo todo o povo que morava ali em Canaã e só eles entrando, muitos lugares ficariam sem moradores, e isso geraria animais selvagens e os destruiria. Então isso está falando de conquistas. Aí eu estou indo avançando, gente, é que assim, a minha mente ela vai lá na frente já, mas vocês vão com calma que a gente chega lá junto. O que Deus está falando é, eles vão precisar conquistar Canaã de forma paulatina, de forma gradativa. Então a nossa luta contra principados, potestades, demônios, a nossa conquista em Deus também, ela é algo também gradativo, aos poucos. Por quê? Porque se a gente tentar literalmente destruir todos os nossos inimigos de uma vez só, será que nós teríamos uma força suficiente para isso? Ou se nós teríamos capacidade para isso? E aí automaticamente os nossos inimigos eles poderiam vir e avançar contra nós e nós não termos domínio sobre isso. Então é um pouco disso que Deus está falando. Então tudo com Deus é um passo de cada vez. Por isso que a gente pode andar um passo de cada vez no aprendizado, na leitura, na meditação, no tempo com Deus. Deus não tem problema com o tempo, ok? Ele é dono do tempo. Ele tem a eternidade inteira para estar conosco. Então ele não tem problema com isso. Então por isso que ele fala dessa conquista aos poucos. Mas vamos voltar para a gente não sair. Então está falando sobre esse animal ser o pior de todos, né? O maldito entre todos os animais. Outra coisa que ele fala é rastejar sobre o ventre, né? Comer o pó durante toda a sua vida. Então fala do lugar mais baixo, né? De estar realmente no lugar mais baixo, né? Rastejar sobre o seu próprio ventre, não ter pernas, não poder ficar de pé, né? Não ter um lugar de maior estatura, não, o mais baixo é o lugar que você vai estar. O que mais? Aí entra numa parte extremamente importante, ele diz que ele teria a inimizade
entre os descendentes, olha como é que está o versículo, e aí eu quero que vocês se atentem junto comigo, versículo 15, porém inimizade entre você quem? Se vocês quiserem escrever aí, quem é o você? Porém inimizade entre você, a serpente, se quiser colocar aí só para vocês sempre lembrarem, porém inimizade entre você e a mulher, ok? Então a mulher aqui a gente já está entendendo que tem a ver com Eva, mas tem a ver com a mulher em geral, ok? Todas as mulheres são as inimigas da serpente. Aí ele continua dizendo, entre a sua descendência, olha o português aí, gente, a interpretação. Então, entre a descendência de quem? Da serpente, olha lá o texto. Porém, inimizade entre você e a mulher. Então, existe a inimizade entre duas partes, a mulher e a serpente. Aí ele coloca, entre a sua descendência, qual descendência? Da serpente. E o descendente dela. Agora ele colocou no singular e ele falou de quem é o descendente. De quem é o descendente? Da mulher. Então vamos lá, vamos de novo? Vamos pegar? Tá lendo aí? Lê junto, ó. Porém inimizade entre você, serpente. Ah, entendi. Porém inimizade entre você e a mulher. Então a serpente e a mulher. Entre a sua descendência da serpente e o descendente dela. Então, a profecia está sendo entre toda a descendência da serpente, e aqui nós vamos falar quem é essa descendência da serpente, e o descendente dela, da mulher, que é um só. Que nós já estamos jogando para muitos mil anos à frente a respeito do nascimento de Jesus em Maria, o descendente da mulher, que faria o quê? Vamos ver o que esse descendente vai fazer? Este quem? O descendente da mulher. Este ferirá a sua cabeça. O que Jesus fez com Satanás? Esmagou a cabeça de Satanás, certo? Só que tem outra coisa. E você quem? A serpente. E você lhe ferirá o quê? O calcanhar. Vamos por partes? Eu não vou revelar a última parte primeiro. Vamos por partes. Então, a inimizade é entre a serpente e a mulher, ok? Então, é uma inimizade antiga, foi gerada, profetizada pelo próprio Deus. Então, desde esse dia, Satanás estava atrás de uma... Se ele está falando que tem uma mulher que vai trazer um descendente, que vai ferir a cabeça dele, ele está atrás de quem? De uma mulher, de Jesus. Ele não sabe quem é, ó. Ele não sabe quem é, mas ele tem uma mulher que vai trazer um descendente, vai nascer um homem de uma mulher que vai esmagar, ferir a cabeça dele, né? Ferirá a sua cabeça. Então ele começa, desde esse momento, Satanás começa atrás de quem? O tempo todo ele vai correr atrás das mulheres. Ele não sabe quem é. Então toda mulher pode ser a mulher que vai gerar o descendente que vai esmagar a cabeça dele. Então, a partir desse dia, existe uma inimizade dita pelo próprio Deus. Deus gera, não foi com a mulher, Satanás, que você tentou e fez com que ela caísse, porque a tentação não foi com Adão. A tentação foi com a mulher, ok? Então, não foi... Eu posso dizer para vocês assim, olha o que Deus pode estar pensando e o que Deus, então, gera através dessa profecia. Pensamento meu, Elisângela, tá? Através de quem viriam os próximos filhos de Deus? Através de quem viriam os próximos de Eva? De Eva. Eva não seria a mãe dos próximos, porque Deus não geraria mais Adão e Eva, certo? Ele já tinha posto um casal no jardim, ok? Agora esse casal iria ter relações sexuais e eles gerariam então filhos, certo? A partir do momento do pecado, não quebrou o DNA? Quebrou. Poderia ser gerado mais filhos para Deus? Como Adão no princípio? Não, quebrou o DNA, não quebrou? O pecado não afastou? Não quebrou o DNA, acabou o espírito? Lembra o espírito? Agora o homem só tem o que depois do pecado? Alma e corpo. Então filhos igual Adão e Eva antes do pecado, Eva não poderia mais gerar. Nós vamos ver esse versículo está aqui na Bíblia.
Fala. Já que ele tentou a mulher, seria um castigo para ele. Então Deus falou, eu vou fazer que Jesus, né? Que Jesus nascesse de uma mulher para poder matar ele. Sim, tem a ver com isso que você está falando, mas vamos pensar justamente por esse lado de que Satanás podou. Ele literalmente, fez, não ficar estéril, ele deixou, ele não é bem extinguiu também, mas assim, não haveria mais a possibilidade de Deus ter muitos filhos, entendeu? Porque agora, oi? Não entendi. Interrompeu o plano de Deus. Satanás literalmente interrompe o plano de Deus de ter muitos filhos, porque ele já tinha dito para Adão e Eva: crescei-vos e multiplicai-vos. Esse era o desejo de Deus, ter muitos filhos igual Adão e Eva, perfeitos, plenos, espírito, alma e corpo, plenos, gente. Era uma humanidade perfeita para viver tudo aquilo que Deus tinha construído, ok? Só que Satanás, literalmente, ele poda isso, ele interrompe isso em Eva. Nem teve filhos. Ele já interrompe no primeiro casal. Ele já quebra essa possibilidade de uma gestação debaixo da bênção de Deus. Por isso que Deus já lança a maldição sobre Satanás exatamente na mulher. Deus vai restaurar todas as coisas através daquele que caiu. Então Deus traz novamente aquele que iria restaurar todas as coisas, que poderia nos dar de novo espírito, alma e corpo, através de uma mulher. Então, as únicas duas pessoas que nasceram diretamente de Deus foi quem, gente? Não, Adão. Eva já nasceu da costela. Adão e Jesus. As únicas duas pessoas em toda a humanidade que nasceram diretamente de Deus, que não teve uma relação sexual entre um homem e uma mulher, foi só Adão. Eva, na verdade, foi tirada da costela, mas então não nasceu diretamente de Deus. E Jesus, que também veio por ação do Espírito Santo. Não houve relação sexual entre um homem e uma mulher. Então, da mesma forma que Satanás quebra aqui o plano divino, Deus restaura o plano divino em Jesus. Da mesma forma, esse nasceu, o primeiro Adão nasceu de Deus, o segundo Adão também nasce de Deus. Nós vamos entender isso melhor, inclusive, em outras passagens. Mas isso aqui já precisa ficar gravado. Por que a maldição, então, cai sobre a serpente a respeito da mulher? Porque é através da mulher que vai vir o resgatador de toda a humanidade. Aquele que vai poder, de novo, gerar filhos para Deus. Através de Jesus, todos aqueles que o aceitam, todos os que o recebem como Senhor e Salvador, tornam-se o quê? Filhos de Deus. Ok? Por isso que você se torna filho de Deus. Se você nasce de Jesus. Então, se o homem nascesse de Adão e Eva sem o pecado, todos nós seríamos filhos de Deus. Mas, como houve a quebra do pecado, o DNA foi quebrado, então só a partir de Jesus é que o homem novamente pode nascer de Deus e então ser filho de Deus. Por quê? Depois do pecado, então, acontece justamente o que está escrito aqui. Então, a maldição vem sobre a mulher por causa disso, porque é através da mulher que Deus vai restaurar todas as coisas. A segunda coisa já está escrito embaixo. Ele diz assim, ó: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência. Se depois do pecado, todo ser humano que nasceu, então não é filho de Deus, só passa a ser filho de Deus a partir de Jesus, de quem eram todos os filhos que nasceram a partir de Adão e Eva até Jesus? Eram filhos de quem? Se não eram filhos de Deus? Coisa ruim. Do diabo, pode falar, irmão. Então, todos os que nasceram a partir de Adão e Eva, na queda do pecado, passam a ser descendência de quem? Do diabo. Ok? Por isso que quando a gente aceita Jesus, a gente se torna filho de Deus. Porque eu era criatura. Assim como Satanás é uma criatura. Ok? Então eu não nasci de Deus.
no meu primeiro nascimento, né? Eu nasci em pecado, então eu não era. Eu precisei crer em Jesus para nascer de novo. E então eu passo a ser, sim, um filho de Deus. Então toda pessoa que não é nascida de novo em Cristo, ela é uma criatura. Mesmo que é filho de crente. Não é. Deus não tem neto. Deus só tem filho. Então vai ter que nascer de novo. Não dá. Você nasceu já numa casa crente, mas você não era crente. Então ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência. Ele está falando com o diabo. Então eu vou pôr agora uma inimizade entre a sua descendência e o descendente dela. A palavra de Deus diz que nós, quando nós não estávamos em Cristo, nós éramos o quê? Acho que você falou primeiro. Inimigos de Deus. A palavra diz claramente isso. Quando nós não éramos ainda nascidos de novo, todos nós éramos considerados inimigos de Deus. Então, se nós éramos inimigos de Deus, nós éramos filhos do diabo. Ok? Nós tínhamos um pai, né, que nos gerou, que era através do pecado. Quem nasce do pecado, automaticamente é filho do pai do pecado, né? Que é o próprio diabo. Estão entendendo o que eu estou falando? Tá dando para compreender? Não bugou aí não, né? Você vai falar sobre o calcanhar? Você vai falar sobre o calcanhar? Vou. Então ele diz que a descendência do diabo, todos os filhos que nasceriam a partir então do pecado, eram a descendência do diabo, do maligno, mas que então teria um contraponto, o descendente da mulher. Esse traria então esse resgate, traria de novo, né, a reconciliação. Jesus é essa reconciliação. Então todos nós éramos inimigos de Deus, mas através de Jesus, novamente isso pode trazer o resgate, a reconciliação. Aí ele continua: este ferirá, o filho da descendente da mulher, que é um só, que é Jesus, este ferirá a sua cabeça. Isso nós já entendemos, tá tudo certo, ok? Sabemos que Jesus, quando ele então morre na cruz, ele fere a cabeça do diabo, ele vence Satanás, e ainda está por finalizar, para consumar isso com a sua volta, ok? Mas na cruz ele já consuma o pagamento da morte. Então ele fere a cabeça do diabo, mas ele diz mais. Tudo bem, Jesus vai esmagar a cabeça dele, certo? Vai ferir a sua cabeça, mas o diabo vai ferir o seu calcanhar, ok? Nós somos o que de Cristo, gente? Não filhos, como igreja? Noivo, corpo, ok? Então o calcanhar está onde? Está no corpo, ok? Então quem seria ferido? O corpo. A cabeça é Cristo e a igreja é o corpo de Deus. Mas Jesus já feriu, ok? Através da igreja, conforme os santos vão sendo salvos, nós não vamos nos tornando corpo de Cristo? Automaticamente, como corpo de Cristo, é o pé de Cristo que está ferindo a cabeça da serpente, não é? Pensa comigo, vai no raciocínio. Conseguiu ir no raciocínio? Ó. Cristo vence, ok? Satanás na cruz. Automaticamente, todos aqueles que nascem de novo começam a fazer parte da família de Deus, começam a fazer parte do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e todo o resto é o seu corpo. Então eu estou aqui dentro desse corpo. Eu sou uma parte desse corpo. Não é o pé que vai ferir a cabeça? Não é? O pé é do corpo de quem? De Cristo, ok? Cristo está vencendo Satanás, pisando na cabeça dele. Só que a hora que ele pisa, o que acontece? Ele fere o quê? O calcanhar. Então ele está ferindo a igreja. De alguma maneira, Satanás ainda continua tendo alguma ação maligna sobre a igreja. Sim ou não? Eu gostei agora, eu lembrei agora. Sim ou não? Sim. A igreja está imune do diabo? Não. Os santos estão imunes do diabo? Não. Até a volta de Jesus, infelizmente, não. Ok? Então ele continua estando vencido, sendo vencido, sua cabeça está esmagada, mas ainda assim ele tem poder de ferir o calcanhar. A palavra não diz que é para a morte, porque não pode ser, mas ele continua ferindo. A igreja continua sendo alvo agora do diabo, não mais uma mulher, porque agora ele já sabe quem deu à luz
ao Salvador, ok? Então ele não está atrás mais de uma mulher específica, mas agora ele está atrás de um corpo, que o seu pé feriu a cabeça, certo? Dele, mas ele consegue ainda ferir o seu calcanhar. Uma curiosidade para a gente meditar e para a gente ficar pensando e para a gente refletir e para a gente pedir para o Espírito Santo continuar falando conosco. A tradução do hebraico do nome Jacó, vocês sabem qual é? Jacó? Alguém? Não? Para os grandes pregadores aí, para a grande maioria que prega, infelizmente uma mentira contada mais de 10 vezes se torna uma verdade. Infelizmente vem se desenrolando há séculos que o nome Jacó, a tradução é enganador. Ok? Mas isso não é verdade. Se você for lá, digitar lá no Google, nome Jacó, no hebraico, ver aulas de rabinos falando, de pessoas que entendem um pouquinho de hebraico, ela vai te dar a etimologia do nome, e o nome Jacó significa calcanhar. Quem será que o diabo vai querer ferir então? A descendência daquele que Deus estava chamando. Entende? As 12 tribos nascem de quem? A folhinha que eu dei para vocês. As 12 tribos de Israel nascem de quem? Jacó. Então vocês concordam que Satanás, o nosso enganador, o nosso adversário, ele realmente sabe que ele já está vencido, que vai ter o descendente da mulher que vai esmagar a sua cabeça, mas ele continua querendo justamente ferir o calcanhar. E, surpresa ou não, né, para a gente poder meditar, o nome Jacó significa calcanhar. Porque ele estava agarrado no calcanhar do seu irmão quando ele nasceu. Jacó, desde o ventre da sua mãe, ele brigava com o seu irmão dentro da barriga da mãe, porque ele queria o quê? Nascer primeiro. Então, ele queria nascer primeiro. Então ele já desde o ventre, ele tenta isso de todas as maneiras. Então ele põe, né? Ele quer sair primeiro, mas ele não consegue, Esaú sai, e quando ele sai, ele está agarrado no calcanhar de Esaú. E aí o nome dele então vira Jacó por causa disso, porque ele nasce agarrado no calcanhar do irmão. Então o nome Jacó não significa enganador, ok? Isso não é bíblico, isso não é do hebraico, isso é um erro falar. E infelizmente a gente ouve muito isso em pregações, tá? E aí quando a gente chegar lá no texto a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas isso me fez refletir no outro dia. Falei, nossa, o texto fala que a serpente vai ferir o calcanhar. E se Jacó chama no hebraico calcanhar, será que não tem a ver inclusive justamente com essa grande perseguição do diabo contra as 12 tribos de Israel? Contra a própria descendência de Abraão, que era a descendência que Deus estava chamando. Percebe a perseguição contra aquilo que Deus está construindo, aquilo que Deus está fazendo? Porque é da linhagem de quem, gente, que nasce Jesus? De Jacó, da tribo de Judá, do quarto filho de Jacó. Nós vamos ver isso, tá bom? Então guardem essas coisinhas na cabeça e deixem o Espírito Santo ir falando com vocês. E conforme vocês forem tendo um pouco mais de entendimento, escrevam, falem aqui na aula, fala para alguém, conta para alguém, ó, eu entendi isso, olha o que o Espírito Santo está ministrando na minha vida, né? A gente vai dando esses insights, mas não quer dizer que eu saiba tudo, e não sei, e eu também fico ruminando ali para ver o que o Espírito Santo tem para falar comigo, amém? Vamos para a mulher. Para a mulher ele diz no versículo 16, a mulher ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Essa questão da gestação, da gravidez e do parto, no meu entendimento, gente, não existe um entendimento unânime de teólogos a respeito disso. Mas eu posso, por algumas leituras, entender que o que Deus está fazendo é, Eva, você vai entender como é difícil gerar um filho. Entende? Em que aspecto? Ela acabou de desobedecer a Deus, sendo que ela não teria nenhum tipo de sofrimento. Entende? Na vida dela.
Deus tinha preparado o melhor para os seus filhos. E simplesmente pela desobediência, ela então gera uma maldição sobre toda a terra. Então Deus está dizendo para Eva: Eva, você vai entender como é a dor que eu sinto para agora gerar filhos que não são meus. Entende? Para mim não tem outra explicação. Essa questão da mulher sentir dor no parto, porque a gente dá ou não dá valor, gente, para um filho? Não é um negócio muito louco? A mãe mata e morre por causa de um filho. Será que Deus não é a mesma coisa? A dor de Deus no momento em que Eva peca, qual será que foi? O sentimento de Deus a respeito da desobediência. E até hoje, né? Quando nós desobedecemos, qual é o sentimento de Deus a nosso respeito? Entende? Não é tão difícil gerar um filho. Não é tão difícil você criar um filho com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo, com tanta coisa. Aí o filho, numa certa idade da vida, ele simplesmente vira para você e fala: eu vou fazer da minha vida o que eu bem entender, não quero te obedecer. Esse é o sentimento de Deus para mim e para você. É a mesma coisa. Então Eva teria então, a partir daquele momento, um maior entendimento do que Deus sente quando ele então está tendo um filho que não é dele. A dor no parto, para mim, não tem outra questão a não ser isso. Você vai entender como dói gerar um filho e esse filho, então, não te obedecer como você gostaria. Porque o homem já nasce, né, com essa inclinação para a maldade. Não foi que a gente falou? Que o homem sem Deus, ele já nasce com essa inclinação para a maldade? Então, Eva sentiria na pele, literalmente, essa é a palavra, o que era ter um filho. E a questão do desejo dela ser para o homem, é porque, na verdade, quando Deus constitui o homem e a mulher, ali antes do pecado, Deus faz seres tão perfeitos que ninguém iria sobrepor ninguém, ok? Não haveria um mais, um menos. Eu sou mais que você, não, eu sou o primeiro, não, eu sou a segunda, não, eu nasci da costela, não, eram para andar lado a lado, era para serem filhos de Deus da mesma forma, com o mesmo entendimento sobre as coisas, a mesma mente. Deus tem um princípio de autoridade a respeito do homem? Tem, mas quando Deus cria filhos, Ele cria filhos. Ele não cria filhos pensando em mais ou menos, Ele cria filhos. E nesse momento, então, Eva, por conta do pecado, ela então teria que agora se submeter ao seu marido. No sentido de que o pecado veio através dela. Eva, você infelizmente trouxe isso para a vida do seu marido. Então agora vai ter que se sujeitar um pouquinho mais, porque ele vai ter que ser acima de você, não no sentido simplesmente de mandar, de ser capacho, nada disso, mas no sentido do pecado mesmo. Foi ela quem trouxe o pecado, ela então teria que sofrer um pouquinho mais isso, e agora o seu marido seria realmente a sua cobertura, seria o seu cuidado. Deus não teria mais essa proteção sobre o homem como antes do pecado. Percebem? A falta do Espírito, a falta da proteção de Deus. Então ela agora teria que se submeter ao seu marido, em todos os sentidos. Ok? Então não tem a ver com domínio no sentido de capacho, nada disso. Agora vamos para o homem, versículo 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Gente, mas quem desobedeceu foi o homem. E Deus então disse que a terra... não, mas digo no sentido homem e humanidade. Lembra? Adão, é Adão. Humanidade, o nome Adão não é Adão, ok? É Adão no hebraico, que significa humanidade. Então Deus trata homem e mulher no início de todas as coisas como uma coisa só. Não tem dois, ok? É a humanidade, tá? Deus não nos vê como diferentes no sentido só da sexualidade do homem e mulher. Deus nos vê como filhos. Então ele diz que por causa do pecado do homem, da humanidade, do Adão, a terra seria maldita. Ué, mas não fui eu que pequei? O que tem a ver a terra? O solo, as árvores, os bichinhos. Entende? Mas o pecado, ele destruiu, ele desconfigurou toda a criação. O pecado, ele desconfigurou toda a criação. Toda a criação foi influenciada
pela desobediência do pecado. Quando o homem peca, ele seria o responsável por toda a terra. Não foi isso que Deus colocou lá no início? Que o homem, ele cuidaria, né, das árvores, dos animais, os peixes. Eles seriam submetidos ao homem, à autoridade do homem. O homem cai, o homem peca, ele perde essa, vou falar unção aqui para a gente entender da parte de Deus. Automaticamente toda a terra sofre uma desorganização. Se instala uma verdadeira desordem cósmica, né, como alguns dizem aí, por conta do pecado, ok? Deus passa a não ser mais o grande dominador ou o dono de toda a terra, porque agora o domínio tinha sido entregue para o maligno, por causa do pecado, tá? Não que Deus deixa de ser soberano, mas quando você vai estudar isso mais a fundo, e você vai entender o que aconteceu, por conta do pecado, Deus deixa de dominar sobre a vida do homem, e o homem passa a dominar a sua própria vida, através de uma alma e de um corpo, e da influência do maligno, ok? Então a gente tem muito mais coisa, lógico, dentro disso, mas é isso que Deus está falando. Por causa da desobediência, o homem ter pecado, a terra sofre toda essa desordem, ok? Vamos lá. Maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Deus está dizendo que agora, o homem que tinha nas suas mãos um jardim, com tudo já plantado, criado, só para ele cultivar e comer, né? Ir lá e pegar a maçã, colher alface, pegar o tomate, estava lá já tudo cultivado, tudo criado, né? O homem só ia cultivar isso, tudo estava pronto. Então o homem só tinha que cuidar, né? Lavrar a terra ali, cuidar da terra, para que ano após ano, mês após mês, ele fosse lá e colhesse. Agora Deus diz que não, pela terra estar maldita, o homem agora teria sofrimento para ter as coisas. As coisas não seriam tão fáceis para o homem na terra. Por quê? Por causa do pecado. Então, olha a consequência que o pecado trouxe não só para a vida do ser humano, que morreu espiritualmente, que não tem mais a conexão com Deus, mas toda a terra foi então atingida pelo meu pecado. Aí diz assim: com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará a terra, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Então, por causa do pecado, a terra agora começou a aparecer abrolhos, né? Em algumas traduções falam ervas daninhas. Então, nas árvores não tinha mais só a semente boa, mas agora a semente ruim também estava na terra. Então, agora o homem ia ter que literalmente lidar tanto com as coisas boas quanto com as coisas ruins. Então, ele ia ter que pôr mais força para cuidar daquilo que estava nas mãos dele. Não ia ser tão fácil assim ter alimento, ter o sustento, ter a sua vida por conta do pecado. Vai vendo tudo que o pecado vai trazendo. Pragas, né? Essas coisas. Aqueles bichinhos, pragas. Tudo tem a ver, tudo tem a ver. As estações estarem meio bagunçadas, aí a plantação não dá, entendeu? Morre tudo, vem aqueles gafanhotos e mata toda a plantação. Tudo isso tem a ver com isso. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então ele está dizendo, todos os dias da sua vida, Adão, infelizmente você vai ter que trabalhar e trabalhar duro. Por quê? Porque o pecado desordenou toda a terra. O pecado fez com que tudo fosse então desorganizado agora. Ruim, havia maldade sobre a terra, havia maldade inclusive na própria terra, né? Então tudo passa a ter uma desordem. Na nossa cabeça parece um pouco complicado, mas a hora que a gente começa a desenvolver o entendimento de toda a palavra e de textos que Deus vai falando sobre isso, a gente vai percebendo que a maldade, o pecado, ele realmente vai destruindo aquilo que é perfeito, destruindo aquilo que é o que Deus criou. O próprio homem, né? Não estava lá, espírito, alma e corpo? Com o pecado morre.
o espírito literalmente, agora o homem é governado por uma alma e por um corpo, simplesmente. Perdeu-se a conexão com Deus. Isso aqui já é o bastante, né, para a gente dizer que realmente a humanidade está caída, ok? Vamos continuar? E aí fala de Adão dando nome para sua mulher, ok? Então agora aparece Adão deu à sua mulher o nome de Eva, então foi Adão que deu o nome para ela, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então alguns falam que aqui acontece o primeiro sacrifício de animal para vestir o ser humano. Então Deus mata um animal, tira a pele e veste Adão e Eva. Então a roupa de animal aí aparece por causa disso, ok? Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma e viva para sempre. Esse versículo talvez seja um dos mais importantes depois da queda. Deus diz, agora, tá no plural aí também na tua Bíblia, agora o homem se tornou como um de nós. De quem Deus está falando? Quem é o nós aqui? Agora o homem, Adão e Eva, se tornou como um de nós. De quem Deus está falando? Com quem Deus está falando? Com a Trindade. Novamente, não é façamos? Lembra lá, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos não fala da Trindade? Deus não estava falando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ok? Aqui novamente a reunião da Trindade está e Deus está dizendo, agora, depois do pecado, o homem se tornou como um de nós. Como assim? Se tornou como um de nós? Ué, mas ele era Deus, né? Antes de cair. E agora que ele se tornou como um de nós, o texto explica. Não que o homem não era e agora é como Deus. Não. Está falando o que agora o homem se tornou igual a Deus. Conhecendo o bem e o conhecendo. O homem conhecia o mal antes da queda? Não, porque não tinha mal no homem. Deus tem algo mal nele, gente? Não. Então o que Deus conhece é o mal, certo? Deus conhece o mal, mas Deus não tem o mal nele. Deus não é mal. Deus não pode ser mal, porque o seu caráter, ele é santo, ok? Mas agora o homem passou a ser como a Trindade, como Pai, Filho e Espírito Santo. Como? Conhecendo o bem e o mal. Agora o homem tinha como ter duas opções. Então, a Bíblia começa a abrir agora uma bifurcação. Sabe uma bifurcação? Até esse momento da queda de Adão e Eva, só tinha um caminho. Só tinha uma atitude. Eles só saberiam fazer uma coisa, o bem. Eles não sabiam o mal, porque não tinha mal neles. Eles tinham sido criados perfeitos, plenos, absolutos. Com o pecado, então sim, agora acabou essa cobertura, né, de Deus, da plenitude do homem, o homem passa a ser um ser caído, e agora sim, ele tem o conhecimento, ele conhece discernir, ele sabe olhar para aquilo que é o bem e para aquilo que é o mal. Sabe ou não sabe? A gente sabe ou não sabe quando uma coisa é do bem e quando uma coisa é do mal? A gente sabe ou não sabe quando a gente está pecando e quando a gente está fazendo o que é correto? A gente sabe, né? É fácil discernir dentro de nós, porque agora nós conhecemos o bem e o mal. E agora então vai abrir uma bifurcação. Deus o tempo inteiro vai dizer para nós assim: eis que coloco dois caminhos diante de vós. Nós vamos ver várias vezes essas questões. Eis que coloco bênção e maldição. Você que escolhe. Você que sabe o que você quer. Porque agora você conhece o bem e o mal. Você sabe aquilo que é bom e aquilo que é ruim para você. Você sabe quem é Deus e você sabe quem é o maligno. Você sabe o que Deus deseja de você e você sabe o que o maligno deseja de você. Agora a decisão fica com o ser humano. O livre-arbítrio está aí de novo. Ele já tinha, lá no Éden, antes de comer, ele já tinha livre-arbítrio. Porque Deus tinha dito para eles, não é para comer. Então eles tinham a opção de comer? O livre-arbítrio já estava lá, ok?
mas desobedecer foi a opção deles. Optaram pelo livre-arbítrio da desobediência. E antes eles podiam comer desse fruto da vida? Não também porque não precisava. Estavam as duas árvores lá. A palavra fala que as duas árvores estavam lá. Ok? Mas aí Deus complementa, é o que ela está perguntando. Conhecendo bem o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Então, no Éden, no jardim, existia a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que daria o conhecimento do bem e do mal, certo? Que era a desobediência, mas também tinha a árvore da vida, ela estava lá no meio do jardim. Só que por que o ser humano, Adão e Eva, não precisavam comer da árvore da vida? Porque a árvore da vida era justamente para dar vida. O homem estava morto? Não, o homem estava vivo, não estava antes do pecado? Então, essa árvore ficaria simplesmente intacta. Mas como Deus conhece o fim desde o começo, então ele saberia que precisaria da árvore da vida. Só que por que ele fala que eles não podem ficar ali no jardim? E eles precisam então sair para justamente não correr o risco. Pode falar. Ele não morreu espiritualmente? Morreu. E a árvore da vida não serve para isso? Vamos lá. Aí está a questão. A árvore da vida estava lá no jardim. Deus conhecia o fim desde o começo. E essa árvore então traz, se eu como ela, traz vida, certo? Só que automaticamente, para alguém que está morto espiritualmente, se eu comer então de uma coisa que me dá vida, eu vou continuar vivo de que jeito? Morto espiritualmente. Essa é a questão, ó. Vamos lá. A árvore da vida, ela dá vida eterna para quem já é eterno, ok? Era uma árvore, ou é uma árvore, que me dá como se fosse sustento para continuar eterno. Bom, eu estou conjecturando, tá, gente? Tu não está na Bíblia, mas eu estou então fazendo a gente entender. A árvore da vida estava dentro do jardim e ela fazia então com que o homem, se o homem precisasse, eu que estou falando, tá? Continuar vivendo, energia para viver, então ele ia lá, pegava aquele fruto e comia, só que ele era 3, vivo, espírito, alma e corpo. Então ele continuaria eterno como Deus o fez. O homem cai, perde esse DNA de Deus, passa a ser somente alma e corpo. Se ele vai e pega o fruto da árvore da vida e come, ele vai viver eternamente como? Não devolve o espírito? Ele não nasceu de novo? Em que momento que o ser humano poderia nascer de novo? Só lá ainda. Certo? Então, era algo futuro por causa do pecado. Então, se eles tomassem da árvore da vida e comessem, eles iam ser mortos-vivos eternamente. Não haveria mais a salvação. Então, Deus faz o quê? Tira eles daquele lugar onde poderia acontecer deles irem lá, tomar daquele fruto, porque o homem é bicho curioso, vai querer comer e vai viver eternamente morto. Não teria mais salvação para a humanidade. Certo? Então é disso que está falando. Por isso que ele fala que eles têm que sair dali. E ele sai, né? Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubim e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então o problema ali no Éden era a árvore, não era o jardim. Deus só não permitiu mais que Adão e Eva permanecessem ali no jardim, não era por causa do jardim, era por causa da árvore. Então os anjos aqui com as espadas flamejantes, não permitindo que eles acessassem o jardim, tinha a ver com a árvore. Eles jamais poderiam ter acesso àquela árvore e viver eternamente mortos. Olha que loucura, né? Até contraditório, viver eternamente mortos. Não teria salvação. Aqui já mostra para nós uma coisinha chamada graça. Por quê? Deus não podia ter deixado eles ali e eles comerem a árvore da vida e ficar morto pro resto da vida? Podia ou não podia? Então Deus está mostrando de novo amor e dizendo, vocês não vão comer porque eu vou salvar vocês. Zelo, amor, graça. Isso é graça. Deus está derramando graça aqui, está dizendo, Adão e Eva, saiam daqui,
porque eu vou resgatar vocês em algum momento, não é agora, mas eu vou resgatar vocês. Vocês não vão ser mortos eternamente, vocês vão estar eternamente comigo novamente. Eu vou resgatá-los. Isso é o amor de Deus, já desde o Éden, né? Deus já mostrando graça aqui para nós. Aí vem a história de Caim e Abel, que eu queria que vocês, quem está com caderno aí, eu queria que vocês começassem a fazer folhinha de genealogia, tá? Então, cada folhinha do caderno, vocês fizessem igual essa que eu dei de Jacó, que é um pouquinho mais difícil, né, para montar aqui na sala, mas a gente vai de vez em quando falando sobre genealogia. Então, eu queria que você colocasse aí comigo, filhos de Adão, assim, ó. Eu faço sempre no caderno, os meus também, porque eu gosto de olhar. Então, filhos, nossa, gente, minha letra é filhos de Adão. Quem são os filhos de Adão, gente? Caim e Abel. Então aqui por enquanto é isso, certo? Vamos ler rapidinho aqui o texto. Gênesis 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz e desta vez Abel, irmão dele. Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Detalhe, a palavra oferta aparece pela primeira vez na Bíblia nesse texto. Tá? Então, a primeira vez que a palavra oferta aparece na Bíblia é em Gênesis 4, versículo 3, onde fala que, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A aula passada, a Daiane acho que comentou a respeito dessa fala, né? O Reginaldo falou, por que Deus falava ainda, né, com eles? Porque eu acredito que, assim como nós estamos lendo um relato que Moisés está contando para nós, lembra? Que nós não estamos lendo isso quando aconteceu. Muitos 1000 anos para frente, Moisés está contando. E eu acredito, gente, que Deus não abandonou a Deus dará ao ser humano, ok? Então Deus continuava ainda tendo de alguma forma relacionamento com o homem, não tão próximo talvez como era nos primeiros dias com Adão e Eva, mas Deus continuava falando com a humanidade, com seus filhos, né, de alguma forma, com a humanidade. Então Deus vem nesse momento, o relato está bem curto para nós, mas fala que Adão teve filhos, né, com Eva, o primeiro Caim e o segundo Abel. Caim era um agricultor e Abel um pastor de ovelhas. E eles então decidem levar uma oferta ao Senhor. Gente, quem ensinou para eles para levar a oferta para Deus? Entende? Que tem alguns textos bíblicos que deixam uma incógnita para nós, mas que ao mesmo tempo não deixa. Porque se eles estavam levando uma oferta ao Senhor, alguém ensinou eles a ofertar. Entende? É lógico, é óbvio isso. Ninguém faz nada, gente, por acaso, certo? Ou o próprio Deus já estava ensinando esses primeiros seres humanos a entregar uma oferta para Ele, como gratidão. Olha, Deus, o Senhor me deu uma colheita, agora eu estou te entregando uma oferta em agradecimento. Abel a mesma coisa. Senhor, o Senhor tem me dado um rebanho abençoado, cheio de muitas ovelhas, eu estou te trazendo as primeiras crias, eu estou te agradecendo por aquilo que o Senhor tem dado, porque ainda que nós tenhamos pecado, ainda que a gente não tenha mais o mesmo nível de comunhão com o Senhor, eu amo o Senhor. E isso estava sendo demonstrado de alguma forma através dessas ofertas, ok? O texto é muito rápido,
Viu? Saiu do pecado, da maldição, já cai ali, eles tendo os filhos, e os filhos então trazendo uma oferta. Então Deus está dizendo para nós, existe sim um ensino da parte do próprio Deus para esses primeiros seres humanos, a respeito de agradecimento, a respeito de ser grato, ainda que nós sejamos inimigos de Deus, ainda que nós sejamos desobedientes, ainda que nós sejamos pecadores, Deus continua nos abençoando de alguma forma. E é ou não é, gente? Ainda que a gente esteja em pecado, ainda que a gente seja desobediente a Deus, Deus dá ou não dá todo mês para nós o nosso sustento? A gente acorda todo dia, a gente está respirando com saúde, em paz, com o nosso lar, com a nossa família. Olha quanta bênção, é muita bênção, ok? E nós só precisamos então entregar ao Senhor gratidão, e essa gratidão geralmente vem através de presentes. O exemplo talvez mais prático que eu gosto de dar a respeito de oferta é quando nós somos chamados para um aniversário. Hoje não mais, muito difícil, né? Mas alguns anos atrás isso era bem típico. Você é chamado para um aniversário, que é a primeira coisa que você faz quando você é chamado para um aniversário? Comprar um presente, certo? Por quê? Porque você está grato por aquela pessoa que te chamou. Muito raro, né? Hoje em dia é parabéns para você no WhatsApp e definir, não é? É ou não é? Vou fazer aniversário em setembro. Entendeu? Mas o que era o presente no aniversário de uma pessoa, gente? Ou quando você vai presentear alguém, seja em qualquer outra data, no casamento, é uma maneira de você dizer o quanto aquela pessoa é importante para você, quanto você ama aquela pessoa, não é isso? E com Deus, será que deveria ser diferente? Todas as vezes que a gente é chamado à presença dele, é uma verdadeira festa, né? Na verdade é muito, muito mais precioso estar na presença de Deus. Então nós deveríamos sempre trazer presentes, independente, né, daquilo que as pessoas nos pedem. As ofertas, elas deveriam ser extremamente voluntárias. Eu deveria desejar, todas as vezes que eu estou vindo ver o meu Senhor, eu mesmo desejar comprar um grande presente para ele, sabe assim? Trazer o meu melhor, trazer a minha oferta. E isso infelizmente perde o sentido. Por quê? Porque as pessoas primeiro não valorizam muito essa questão, né? E banalizam também isso, não entendendo o que a palavra muitas vezes diz a esse respeito. Então a gente está vendo nos primeiros capítulos 2 meninos que nascem de pais que estão aparentemente longe de Deus por causa do pecado, mas que o próprio Deus está mostrando para nós que eles já ofertavam, eles traziam uma oferta. Mas um deles infelizmente traz uma oferta meia boca, é isso que a palavra está dizendo no meu linguajar aqui, ok? Caim traz a sobra, Caim traz alguma coisa que está sobrando lá, e aí Deus não recebe aquela oferta naquele dia, porque não fala quantas ofertas eles fizeram durante a vida deles, fala aqui, está falando de uma específica, e por isso que Deus então entrou na história, fala de uma oferta específica, e essa oferta Caim traz de qualquer jeito, traz de qualquer maneira, e Deus então não aceita aquela oferta naquele dia. Como será que Deus aceitava as ofertas? Era realmente como as histórias contam, aquele fogo que vem e consome a oferta? Não sei se era assim, ok? Mas fala que Deus não aceita a oferta de Caim. E Caim então fica furioso. E Caim começa a pensar algumas coisas na sua cabeça que somente o Deus que nos criou conhece, né? Sabe o que a gente está pensando. E aí vem o diálogo de Deus com Caim. E ele diz assim: Caim, por que você está furioso? Deus começa a falar com ele, vem interrogá-lo, vem falar com ele. Por que você está furioso? Por que está transtornado o seu rosto? Ele estava com ira. Sabe a pessoa quando está irada, ela demonstra no rosto, né? Que ela está com muita raiva daquela pessoa. E aí Deus diz assim: se você fizer o bem, não vai ser aceito? Caim, você não foi aceito hoje. A tua oferta não foi aceita hoje. Mas se amanhã você fizer a coisa certa, trouxer uma oferta agradável, você não vai ser aceito? Vai. É óbvio que vai. Deus é amor, gente. A essência de Deus é amor. Deus sempre vai nos aceitar, ok? Deus está tendo um bate-papo com Caim aqui, mesmo sabendo que ele tinha feito algo que não estava muito legal. E ele diz assim: se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. O pecado está assim, ó. Bora, Caim. Bora pecar, Caim.
Bora? E aí, Caim, vamos? Você não está com raiva do teu irmão? Bora, Caim. Quem que abre a porta para o pecado, gente? Eu, você, Caim, ok? Por isso que Deus está falando, o pecado está onde, Caim? Na porta. E aí? Quem abre sou eu, gente, para o pecado entrar, ok? O pecado, ele geralmente entra primeiro por onde? Né? Fala até da árvore, dos olhos, né? Dos ouvidos, dos nossos sentidos. Mas o pôr em prática o pecado tem a ver com uma abertura que eu mesmo dou, que é o desejo colocado em prática. Então, por isso que o pecado está lá à porta, ó. E aí, vamos? E aí, vamos lá adulterar com aquela mulher? E aí, vamos, moça, nos prostituir? E aí, vamos fumar aquela droguinha? E aí, vamos? Não fica uma coisa lá batendo na cabeça da gente? Quando a gente, né, tá pensando em fazer algo que é errado, não fica? A gente fica martelando aquilo, não fica? Porque você fica naquela dúvida, o conhecedor do bem e do mal. Você sabe o que você deve fazer, não sabe? Mas tem o outro lado do mal tentando, ó, batendo a porta o tempo todo. Vamos? E aí, vamos? Faz errado. Não, dá pernada na pessoa. Não, conta uma mentira. Pra quem? Entende? O pecado está o tempo inteiro na porta. Vai para pastor. Não, filha, sobre isso nem fala, que a gente entra aqui num leque de coisa. Mas eu não estou falando sobre isso, estou falando sobre pecado, né? Sobre não ser aceito por Deus, sobre ter já a ira dentro do coração, já querer contra o nosso irmão, né? Então está aqui o pecado o tempo todo. Ele diz assim, ele deseja conquistá-lo, o pecado está desejando te conquistar, Caim, mas você deve dominá-lo. Então aqui no capítulo 4, nos primeiros versículos da Bíblia praticamente, sobre o pecado, diz que nós temos o domínio para dominar o pecado. Deus está dizendo que eu e você temos o poder de dominar, ainda que nós sejamos somente alma e corpo. Ainda que, né, nós estejamos nessa condição, nós temos o conhecimento do bem e do mal, então a gente consegue diferenciar isso. Então eu tenho capacidade de dominar o pecado. Então essa historinha de que na verdade o pecado é mais forte do que eu, Deus está mostrando aqui para Caim que se ele dominar, ele consegue, ok? Ele está sendo ali o tempo inteiro tentado para pecar, mas ele tem o poder para dominar, ok? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Aí ele continua o diálogo com Caim, perguntando sobre Abel, porque ele então disse para Abel para eles irem para o campo e ele mata. O primeiro homicídio então acontece na Bíblia, né? O primeiro homicídio da humanidade, dos seres humanos, acontecem justamente entre quem, gente? Entre irmãos. Por isso Então, que fala mais, nem sei onde fica exatamente a passagem, mas aquela questão de que você precisa se consertar com o seu irmão antes de dar uma oferta. Também, né? Também, mas está falando de irmandade. Olha só como tem tudo a ver. Então, estende, né? Não somente o irmão de sangue, mas também hoje nós não somos todos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, o que a pessoa que está do teu lado é? Teu irmão. Então, se você fica matutando maldade contra o teu irmão, você está muito parecido com Caim. Ok? Então, a maldade, ela justamente já é demonstrada não entre o marido e a mulher, não entre o pai e o filho, não entre a mãe e o filho, mas o primeiro pecado terrível dentro da Bíblia, que é o homicídio à morte, né, acontece justamente entre dois irmãos e vai se arrastar, porque aí a humanidade começa a se destruir. E aí essa questão do próximo, né? Por que os mandamentos vão ser justamente sobre amar a Deus e ao próximo? Porque tem a ver com o outro. Quando eu não amo o meu próximo, eu não vou conseguir nem amar a Deus, porque Deus me deu o próximo como meu irmão. Se eu não consigo amar meu irmão, eu vou conseguir amar quem, gente? E ele continua aí então o texto. A primeira vez da oferta, o homicídio. E aí a gente vai fazer rapidinho aqui uma leitura da genealogia de Caim. Vamos lá? E aí depois, se vocês quiserem fazer em casa, vocês podem fazer. E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aí. Olha o versículo 17. Nem vou falar da vingança ali. Vamos passar isso porque eu quero entrar em outro assunto com vocês. 4:17.
Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Então aqui a gente já começa a perceber que as cidades, nessa antiguidade, eram muito ligadas ao nome dos seus patriarcas, do homem que fundava a cidade. Ok? Então sempre que um homem ia lá e começava uma cidade, ele dava o próprio nome dele para aquela cidade. Então o texto já está dizendo que Enoque, um filho de Caim, dá o nome dele para essa cidade que ele está fazendo. Ok? De Enoque nasce Irade, versículo 18, tá? A Enoque nasceu Irade, de Irade gerou Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Aí fala do Lameque que mata lá as meninas, mas é mais ou menos assim, gente. Quando vocês forem fazer genealogia, façam um desenho que é muito legal depois vocês olharem. Então vocês vão descer aqui, ó. De Caim veio Enoque. Tem na internet, tá? Se quiser também pode imprimir lá. Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Aqui vai acabar a minha. Aí de Lameque vocês vão descer as duas setas, né? Porque ele tem duas esposas, Ada e Zilá, que está escrito no texto, ok? De Ada ele tem dois filhos, Jabal e Jubal. E de Zilá ele tem Tubal-Caim. Lisângela, por que você está falando de genealogia? E Naamá, que é a irmã, que é a mulher. Posso falar para vocês que eu só consegui entender muitos textos bíblicos de verdade depois que eu comecei a fazer esses desenhos ridículos num caderno. Abel não teve filho. Não, olha, Caim matou Abel. Não teve filho, não deu tempo. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui tem uns 4 ou 5 anos, esse caderno meu. Eu comecei a fazer esses desenhos, essas relações, por quê? Porque assim eu consigo visualizar esses nomes, eu consigo visualizar quem é filho de quem. Porque a hora que eu estou lendo o texto bíblico, às vezes dá uma mistureba, que a gente fala assim, mas quem é esse? De onde apareceu esse cara? Quem é esse pai do fulano? Quem é esse Beltrano? Mas por que ele está fazendo isso? Entende? Então, aparentemente, estudar genealogia é besteira, mas na Bíblia não é. Se nós não nos atentarmos para esse detalhe, muita coisa fica perdida no meio da leitura. Por quê? Porque aqui está a origem da nossa família, aqui está a origem da família desses homens. A gente não tem a mania de falar quem foi seu pai, quem foi seu avô, não sei o que, árvore genealógica. Faz toda a diferença você conhecer isso. Então, na Bíblia não é diferente. Então, coloquei aqui bem grosseiro, né, porque minha letra é horrível, mas façam do jeitinho que vocês acharem melhor. Árvore genealógica é isso, é você ir dando a continuidade de quem nasceu de quem. Um detalhe aqui na Bíblia, gente. A Bíblia sempre vai citar somente o primeiro filho daquela pessoa. Por isso que o texto diz assim, ó. E Caim gerou Enoque. Enoque gerou Irade. Irade gerou Meujael. Meujael, Metusael. E Metusael gerou Lameque. Ok? E aí fala os outros dois filhos. Por que isso? Porque o texto bíblico, ele quer enfatizar o primogênito, que para Deus sempre é o mais importante. Não por questões de importância, mas questão de árvore genealógica mesmo. Quem nasceu de quem? E como o primogênito tem uma importância no texto bíblico, então o texto bíblico sempre vai mostrar para nós só o primeiro filho de cada
homem ou de cada casal, vamos dizer assim, ok? Por isso Deus vai mostrar só esses homens. Mas quantas filhas e filhos não tiveram cada um deles depois do primeiro nascimento? Muitos. A gente não tem nem noção de quantos, talvez, ok? Então, muitos. Mas o texto bíblico vai se reter, vai se conter a falar só dos primogênitos. Então, façam um desenho do jeitinho de vocês, no caderno de vocês. Vocês vão ver que conforme a gente for lendo, vocês vão identificar algumas coisas melhor. E aí, depois desse momento, nasce então o outro filho de Adão e Eva, que é justamente, entra no lugar, né, para Eva. Eva fala isso. Olha o versículo 25, 4:25 do texto bíblico. 4:25 diz assim: novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então o texto está dizendo para mim que depois que Eva então dá à luz a Sete, que é esse terceiro filho deles, né? Então está aqui, ó, Sete. Então aqui Sete tem um filho chamado Enos. E aqui então, nesse momento, é que começa de novo Deus ser invocado. Então isso quer dizer que alguém começa a clamar a Deus. Até esse momento pode ser que Deus não era mais clamado, não era mais invocado, não se chamava Deus para perto. Deus vem, né, ficar conosco, talvez isso não acontecia. Por isso que o texto está dizendo então que Deus começa a ser invocado a partir desse momento. Uma coisa importante que a gente precisa saber aqui, ou precisa já começar a pensar. A Bíblia vai falar a partir desse momento a respeito da genealogia de Sete, tá? Que Eva está dizendo que foi dado no lugar de Abel. Abel foi o segundo filho de Eva, não foi? Caim, depois Abel, certo? E ela fala então que Sete entra no lugar de Abel, do segundo filho. E nós vamos perceber uma sequência de vários segundos filhos entrando no lugar dos primeiros. Por quê? Deus está começando a nos dar um paralelo espiritual a respeito de algo que vai acontecer. Quem é o primeiro filho de Deus? Adão. Quem é o segundo a nascer de Deus? A nascer de Deus? Jesus. A palavra diz que o primeiro Adão, ele simplesmente falhou. Mas o segundo Adão é o que fez o que Deus realmente queria que ele fizesse, ok? Salvou a humanidade, não teve pecado. Então, como eles aqui, no Velho Testamento, não sabiam do segundo Adão, como isso seria, como aconteceria, Deus começa a usar uma maneira de mostrar algo que aconteceria no futuro. Então Deus começa a dizer que o primeiro filho começa a perder o lugar de primogenitura. E é o segundo filho que começa a tomar esse lugar. Nesse caso, Caim, Sete entrou no lugar de Caim. Exatamente. Então, quem deveria ser o primogênito de Adão? Caim, ok? Mas quem peca? Caim. Então, quem entra no lugar dele? Sete. Quem pecou o primeiro lá, o primeiro homem? Não foi Adão? Então, quem vai ser o segundo homem a entrar no lugar dele? Jesus. Então agora a gente vai começar a ver uma sequência disso acontecendo dentro do livro de Gênesis, ok? O primeiro filho sempre perde o lugar para o segundo. Não porque, Deus não ama esse primeiro filho. Não, Deus está mostrando algo espiritual. A Bíblia vai ser repleta desse tipo de tipologia. Não porque Deus não está amando Caim. Não, Deus está tentando nos mostrar algo que vai acontecer. Então o primeiro vai ser rejeitado e o segundo é que vai ser aceito. Por que Deus está rejeitando o primeiro? Não, Ele está nos mostrando algo espiritual. Então muitos textos dentro do Antigo Testamento tinham essa conotação de mostrar coisas espirituais, não somente naturais. E a gente vai começar a entender, por isso que eu falei aqui, para vocês já começarem a entender. Porque agora vai acabar a história de Caim.
Caim simplesmente some da história. E agora a gente vai falar somente de Sete. Por quê? Porque o importante para Deus vai ser quem? A história de Sete, que é o segundo filho, ok? Que entrou justamente no lugar do primeiro que pecou. Estão entendendo? Tá? Por isso que vai sumir aqui a história agora de Caim. Ele simplesmente não aparece mais na história bíblica. Por que será? Porque o primeiro pecou e agora o segundo entra no lugar. Ok? Capítulo 5 então. Eu não vou ler ali, eu vou ler, aliás, vamos ler junto, porque o meu já está feita a genealogia, era até mais fácil. Mas vamos ler, eu amo ler genealogia, tá, gente? Amo ler. Tem gente que vai falar que é loucura, mas eu gosto. Por quê? Porque eu consigo entender depois o que o texto bíblico vai me dizer depois, através disso. Então, através das genealogias, eu aprendi a entender a história. Então, eu gosto de ler, parece repetitivo, mas não é. Tem muita coisa espiritual escrita aí. Capítulo 5, a descendência de Adão. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Para aqui, nós precisamos entender isso. Como que foi o primeiro versículo? Quando Deus criou o homem, à sua semelhança, Deus o fez. Não foi? Lá, façamos o homem. O homem e a mulher os criou, né? Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem, Adão, humanidade. Aí, aos 130 anos, Adão gerou um filho. Ao que, gente? A sua... O que quer dizer isso? Por que o texto está dizendo que Adão gerou um filho à sua semelhança e não à semelhança de Deus? Porque ele era? Porque Adão havia pecado e agora ele era... Adão não era mais a semelhança de Deus, agora ele era a outra semelhança, ok? Então agora os filhos que nascem são a semelhança de quem? De Adão e não de Deus, não tem o Espírito. Por que ele não fala isso de Caim? Entende? Mas ele está mostrando aqui para nós de que os filhos de Adão e Eva não são a semelhança de Deus, mas são a semelhança de Adão, ok? De duas partes. Todo ser humano nasce somente com duas partes, alma e corpo. O espírito está morto, ok? Então, os filhos de Adão passam a ser a sua semelhança e não a semelhança de Deus, porque só Adão tinha sido feito a imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva, né? Ok? Então, importante aí, versículo 4. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Então, muitos filhos, né? Mas vai falar só do primogênito. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Então, morreu em quantos dias, gente? Lembra do 1000 anos? A Paula, né, Paula? Ficou, como é que é o negócio? 1000 anos, um dia, 1000 anos. Bom, vamos lá. Versículo 6. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70, Cainã gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. E depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Olha o Lameque aqui aparecendo, gente.
Mas esse Lameque nasceu de quem? De Matusalém. Então, esse Lameque aqui, é esse Lameque aqui? Não, tá vendo? Como se eu monto a genealogia, eu consigo ver que agora nomes vão começar a ser comum. As Marias, os Joãos, os Pedros, ok? Então, quer dizer que esse Lameque aqui, ó, não é o mesmo Lameque que nasceu de Matusalém. Esse Lameque é filho de Caim. E agora também na genealogia de Sete tem um Lameque. Tá vendo como a genealogia vai fazer diferença na leitura pra gente? Tem gente que não gosta, que pula mesmo, mas eu não pulo. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas e viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182, Lameque gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé. Olha quem que gera Noé, gente. O Lameque, do filho que é descendente de Sete e não que é descendente de Caim. E deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Então Noé tem uma palavra profética sobre ele, que ele seria alguém que faria o que, gente? Aliviaria o nosso trabalho e o nosso sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Eles estavam tendo que trabalhar muito para ter o seu sustento, porque a terra estava sob maldição. Tá difícil hoje em dia, gente, viver? Tá difícil hoje viver? Ganhar o pão todo dia, viver. Desafiador. Não é? Será que a gente está no mesmo tempo? No mesmo momento? Em que vai vir aí um Noé que vai, né, nos levar para dentro de uma arca, que já aconteceu, né? Estou dizendo assim, ó, vamos pensar, tem alguma coisa acontecendo também. A palavra de Deus diz que a volta de Jesus ela é comparada com os dias de Noé. Então Jesus está voltando, para quê? Para aliviar o nosso trabalho, das nossas mãos, porque o pecado amaldiçoou a terra. Então ele vai precisar limpar, né, toda a terra novamente, de novo. Mas lembra que eu falei que Deus está mostrando sombra de coisas do futuro no Velho Testamento? Então a história de Noé é uma sombra de algo que vai acontecer justamente no futuro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Então termina o texto aqui da genealogia falando que Noé, com 500 anos, ele tinha gerado 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que são os filhos que vão estar dentro da arca e que vão então sair com Noé para começar novamente a humanidade depois do dilúvio, tá bom? O que eu quero mostrar aqui para vocês, gente? Eu quero que vocês percebam quantas gerações se passaram aqui para a gente entender depois o que vai vir na próxima aula. Vamos contar comigo? Volta lá para o capítulo 5, versículo 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Só escreve na sua folha assim, Adão, primeiro. Se você quiser, tá? Senão você só segue aqui comigo. Adão foi o primeiro. Aí Adão gerou um filho chamado Sete. Coloca Sete, o segundo. Você está lendo? Capítulo 5. Você vai seguir aí? Então vamos lá. Ó. Versículo, se você puder anotar no papel, fica mais fácil, Aninha, para eu não ter que ficar falando os versículos. Depois você pode ler de novo que você vai ver a sequência. Então Adão é o primeiro, Sete é o segundo. Quando Sete então teve o primeiro filho, o filho dele chamou Enos, é o terceiro. Depois vem Cainã, que é o quarto. Depois Cainã teve Maalalel, que é o quinto. Depois Malalael teve Jared, que é o sexto. Depois de Jared vem Enoque, que é o sétimo. Então Enoque é a 7ª geração aí. De Enoque vem Matusalém, que é o 8º. De Matusalém vem Lameque, que é o 9º. E de Lameque vem Noé, que é o 10º. Ok? Guardem isso. Noé era a 10ª geração a partir de Adão.
ok? Noé é a 10ª geração depois de Adão. Esse é o principal. Tinha Noé 500 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé. Então, a 10ª geração é Noé, e a partir de Noé, Deus vai vir com o dilúvio, vai destruir toda a terra, ok? E vai começar uma nova nação, um novo povo, uma nova humanidade a partir de Noé, dos seus 3 filhos, das suas 3 noras e dos animais que tinham entrado dentro da arca. Isso que a história vai contar para nós. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho só do dilúvio, mas a gente vai entrar justamente na sequência disso. Aí eu quero entrar justamente nessa sequência dos 3 filhos de Noé. Amém? Terminamos ali, senão a hora vai embora e eu fico aqui falando. Então, marcaram aí as 10 gerações? Depois peguem o texto. Quantos anos passou de Adão até Noé? De Adão até Noé, 1000 anos. Isso, em média, tá? Depois eu tenho uma fotinho lá que eu vou mandar para vocês, ou quem quiser pode consultar também no Google, porque eu sempre fui curiosa para ver. Muito provavelmente Noé, ele viveu no mesmo período que Adão, tá? Eles são contemporâneos. Ele ainda estava vivo quando Noé nasce, tá? A Bíblia não relata isso, porque na verdade, lembra, ia ser um livro infinito para falar sobre algumas coisas, certo? Mas se a gente fizer essa contagem cronológica, que eu nunca fiz, mas que tem na internet, você pode pôr lá, Adão, aí você vai vindo, eu fiz aqui, 130 anos, aí você coloca 7, aí você conta mais um tempo, o outro, você vai fazendo essa escadinha, Noé nasce e Adão ainda está vivo. 930. Tá? Quem viveu mais foi Matusalém, 969. Então isso quer dizer que essa galera toda aqui foi contemporânea de Adão. Junto com Jó. Hã? Aí pode ser que sim, pode ser que não, acho que não. Porque na verdade ele está contando sobre a criação. Jó já entra lá em Abrão. Ele é contemporâneo de Abraão, tá? Ok, gente? Tá bom? Semana que vem a gente vai, pega esse texto aí, dá uma destrinchada, pinta os caras que foram nascendo, as gerações, para vocês indo ver. Isso faz toda a diferença, gente, para estudar a Bíblia, para a gente entender algumas coisas, sabe? Depois vocês vão perceber, eu vou falar para vocês, gente, lembra lá, tal carinha, assim, filho de tal. Vocês vão ver como fica bacana para a gente entender algumas coisas. Não, Lameque é descendente de Caim, né? E por quê? Ele fala que ele mata um rapaz, né, lá no texto. Mas ele mata qualquer pessoa. Irmão dele, com certeza, sobrinho, ou, sabe assim, ele mata alguém da família. Fala, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. 70 vezes 7, né? Ou 77. Tem a ver com o guardar de Deus na vida de Caim, porque Caim tem medo de ser morto depois do pecado dele, né? E Deus disse que ninguém iria matar ele porque ele ia ser marcado. Aí o pessoal entra nessas histórias que são os negros, que a marca que Deus pôs em Caim é porque ele era preto, ficou preto a partir desse momento. Um tanto de besteira, gente. Não vale nem a pena. Não, sim, mas ele fala. Ser vingado. Isso, o vingado ninguém pode matar. É isso que Lameque também está falando. Eu não posso ser morto. Se Caim, ele seria vingado 7 vezes, Deus viria com ira 7 vezes, então sobre mim vai vir 77. Tipo assim, ele tá se vangloriando. Se Deus guardou Caim, vai guardar ele também. Então ele pode continuar matando. Entendeu? Mais ou menos isso. Loucura do ser humano, né? Quando o ser humano ele tá no pecado, ele vai falando uma loucura pior que outra. Ela tá falando do texto um pouquinho atrás, né? Eu nem entrei porque são tantas questões teológicas, né? A gente vai se ater ao que é bom, não é isso? Dentro do texto bíblico. O que não é bom a gente deixa para lá, porque não vai nem valer a pena. Amém? Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse momento. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, Jesus. Eu quero muito te agradecer, porque eu sei, Senhor, que o Senhor está forjando em nós um espírito, Senhor, amadurecido. O Senhor está nos dando sabedoria necessária para que os nossos pés estejam alicerçados na Tua Palavra, para que nós não sejamos enganados por falsos mestres, por falsos profetas nos últimos dias, e que na Tua volta, Senhor, nós estejamos então preparados, nós estejamos então com as nossas lamparinas acesas, com o Espírito Santo extremamente trabalhando em nós todos os dias, Jesus. Muito obrigada, Pai,
por esse momento tão precioso que o Senhor nos deu aqui em família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, gente. Ótima quinta-feira para vocês, final de semana abençoado. Domingo tem ceia, né? Para a glória do Senhor. Vou até te falar que se tivesse um cantinho lá, será que para pôr?